Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia 4 de junho de 2021. E graças a Deus, né? Estamos aqui, vivos, né? E prontos, né? Para, em obediência, honrar o nome do nosso Deus, né? E do seu Filho Jesus Cristo. Honrar também o Evangelho, a Igreja, né? E tudo aquilo que pertence, né? A salvação eterna ao Deus Altíssimo, né? E vamos aí, né, irmãos, continuar com a nossa pequena meditação. Estamos aqui em Hebreus, no capítulo 10, paramos aqui no versículo 10, né? Aí no 11 ele vai dizer o quê? Vamos repetir o 10, né? Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Ou seja, a vontade do Deus Altíssimo, né? Porque aqui no versículo 9, o que ele está dizendo? Senhor Jesus: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Né? Tira o primeiro para estabelecer o segundo mandamento, o segundo testamento, né? O primeiro e o segundo. Então ele está dizendo aqui, ó, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que é isso também que nós viemos, né? A igreja foi criada para fazer a vontade do Deus vivo, né? Então nós nos inscrevemos na igreja, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade do Deus vivo. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo, muitas vezes, né, os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Então está fazendo ainda comparação entre os dois concertos e as obrigações, digamos assim, das diversas pessoas, principalmente dos sacerdotes, né? Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, né? Daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. E o último inimigo, conforme está escrito, é a morte, né? E, claro, as hostes espirituais da maldade. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, poreis minha lei em seus corações, e as escrevereis em seus entendimentos, e acrescenta, né? E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, né? Oblação aí é o sacrifício, né? Certo? A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a oblação é o sacrifício de algo, né? Bom, aí no versículo 19 ele continua o quê? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha aí, ó, o véu, né? O véu é a sombra da carne, né, do Senhor Jesus, né? Pela sua carne, né? Pelo seu corpo, que morreu, né? Ali para nos dar o direito à vida eterna. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração, né? Em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então ele está convocando aí. Então, eu disse né, essas várias coisas aí, acerca do Senhor Jesus, do sacrifício, dos testamentos, né? Então agora aqui o apóstolo, né, está fazendo um apelo, né? Vamos chegar com verdadeiro coração, né? Em inteira certeza de fé. Então a fé nos dá certeza, né, irmãos? E tendo os corações purificados da má consciência, né?
e o corpo lavado com água limpa. A boa consciência, nós só vamos ter boa consciência com a palavra, né? É isso? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel, ele prometeu, certo? Por isso é que a fé nos dá a certeza disso, né? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, né? Ao amor, né? À obediência à palavra e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vezes que se vai aproximando aquele dia. Então é isso aí, né, irmãos? Ó, não deixando a congregação, como é costume de alguns. Não suportam as correções, né? Mas ele está dizendo aqui, ó, que a admoestação uns aos outros ela tem que existir, né? Na igreja, para nos corrigirmos e nos aperfeiçoarmos, corrigir os nossos entendimentos, a má consciência, né? O mau entendimento. E aí no 26, por que ele está dizendo isso? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, né? Então, ó, coisa aqui dura, né? O pecado voluntário, quer dizer, o pecado com a mão levantada, né? Aquele pecado que eu estou fazendo com a consciência, né? Eu tomei a decisão de fazer, né? Vou fazer, eu sei que é e vou fazer, certo? Então, quem faz um pecado com a mão levantada, um pecado voluntário, ele, né, vai enfrentar isso aí, né? Expectação horrível de juízo, ardor de fogo, né? Que é para os adversários. E no 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, né? Então lá na lei, tem vários pecados lá que eram punidos com a morte, né? Com o apedrejamento da pessoa, né? São vários, né? São vários pecados. E aí, de quanto maior castigo cuidais, você será julgado merecedor aquele que pisar o Filho do Deus vivo, né? Quem pisar o Filho, na graça, quem está fazendo esse tipo de pecado está pisando o Filho de Deus. E tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, ele está colocando aqui o grande valor infinito do sangue que o Senhor Jesus derramou no madeiro, né? Então, na medida em que eu, né, disse que criei, fiz a confissão e fiz a profissão, me inscrevi na igreja, se eu voltar para trás, né, se eu cometer um pecado voluntário e voltar atrás nos meus compromissos, né, aí o que vai acontecer é isso aí, né? Essas coisas que o escritor está dizendo aí. Bom, aí isso aí você vai, estamos pisando no sangue do Senhor Jesus, no seu corpo, na sua carne. Não estamos desprezando o seu sacrifício, né? E a igreja está aqui para não deixar que isso aconteça, né? Para que tenha um grupo, né, pequeno de pessoas, né, conforme o próprio Senhor Jesus disse, né? Ó pequeno rebanho, para que exatamente o mundo não seja dominado por esse tipo de comportamento, de pisar o Filho de Deus, conforme vai acontecer no reino da besta, né? Certo? Porque bem conhecemos aquele que disse, ó, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportaste grande combate às aflições.
alguns dos irmãos, né, suportaram grandes aflições. Aí exatamente nesse período e depois também, né? Em toda a vida da igreja houve, né? Houve perseguições, né? Certo? Aflições, né? Muitas. Então, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós. Amém.